Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite que me foi endereçado pela Escola Nacional de Bombeiros. É com muita honra que aqui estou. Espero contribuir para o nosso conhecimento e com esta partilha. Até agora tem sido uma grande mais-valia. Tenho aprendido bastante. Estão de parabéns. E foi a primeira vez, e devo realçar isto, que ouvi alguém ter a coragem de apresentar um estudo de caso, nu e cru, e ter a coragem de, dessa forma, permitir que todos aprendamos e comecemos a adquirir a cultura do erro, ou seja, termos a coragem de, através dos nossos erros, aumentarmos o nosso conhecimento, que é uma falha que temos desde pequeninos, desde que entramos para a escola. Errar é sermos menores. Quando errar, deve ser uma oportunidade para sermos melhores. Eu venho-vos falar sobre acidentes industriais graves e, de uma forma muito sumária, vai ser um breve enquadramento. Vou falar nos estabelecimentos Seveso em Portugal e na União Europeia, os acidentes ocorridos, porque é que eles acontecem, a legislação da prevenção de acidentes graves, focalizando na comunicação e na governança de risco, e depois o que aprendemos após 40 anos de Seveso e algumas conclusões. Iniciando pelo enquadramento, vou só, de uma forma muito básica, batermos a mesma linguagem, definir o que é um acidente grave, o que é um estabelecimento de Seveso e o que é um operador. De acordo com esta legislação, um acidente grave é um acontecimento que pode ser uma emissão, pode ser um incêndio, pode ser uma explosão, que é resultante de um desenvolvimento não controlado associado à presença de substâncias perigosas que pode provocar um perigo grave para a saúde humana, para o ambiente ou para os bens. Um estabelecimento de Seveso é considerado como sendo uma unidade que tem no seu edifício a presença de substâncias perigosas em quantitativos e em características físico-químicas tais que possa originar um acidente grave. E o operador é a pessoa que vai gerir esse estabelecimento, que o explora e que tem a responsabilidade de cumprir com esta legislação e levar o seu estabelecimento a bom porto. Como exemplo, no lado direito, foi esta semana que ocorreu um acidente num estabelecimento de Seveso, numa fábrica de produtos químicos, pesticidas e herbicidas, a BASF, não sei se viram nas notícias, em que nós em Portugal também temos estabelecimentos semelhantes. Também já falámos nisto hoje de manhã, o professor Ferreira de Castro referiu o conceito de risco e, de uma forma muito geral, o risco é associado realmente ao produto destas duas variáveis. É a função da probabilidade e da severidade. Mas, associado à percepção que temos do risco, podemos ter e senti-lo de forma distinta. E há quem adiciona à componente desta definição um fator muito importante, muito humano, que é a emoção. E aí o risco passa a ser o perigo mais o ultraje. E trago-vos isto porquê? Porque existem inúmeras definições de risco que vêm depois condicionar todas as análises e todos os cenários de consequências que nós depois vamos tentar controlar e prevenir. Este senhor, ao adicionar a componente da emoção, também define 12 componentes do ultraje que estão muito associadas à percepção que nós temos do risco e que depois vai impedir que haja uma comunicação efetiva entre os especialistas e o cidadão comum. Sendo que o público vai dar muita atenção ao perigo, mas os especialistas não dão nenhuma atenção à emoção ou ao ultraje. Esta tabela é só para vocês terem a ideia da quantidade de perspectivas técnicas e sociais acerca das aplicações do conceito de risco, todas elas aceitas pela comunidade científica. O Haven, que é o outro cientista, a primeira tabela foi realizada por um cientista alemão, que é o Renn, e que apresenta 7 perspectivas técnicas e sociais distintas. Por sua vez, um outro cientista, que é o Haven, apresenta 11 definições distintas para o conceito de risco. E aquilo que ocorre é que o risco é um conceito com múltiplas visões e várias definições, todas elas igualmente aceites, o que torna difícil nós depois termos uma comparabilidade para conseguirmos identificar e associar as análises de consequências que fazemos depois nos estabelecimentos industriais que temos no nosso país.
E os riscos apresentam-se hoje em dia e cada vez mais como sendo eventos associados à complexidade, à interdisciplinaridade e a uma grande, difícil caracterização. Adicionalmente, eles são globais e são invisíveis. E um exemplo disto foi o acidente que aconteceu no Japão, o acidente na central nuclear, em que os seus efeitos são globais e os seus consequências são invisíveis. Eles, por sua vez, também não têm termo. Eles são incertos e são surpreendentes, o que torna muito difícil a nossa previsão e a gestão associada a esse risco. E o risco acaba por ser uma antecipação do futuro e é sempre algo que nós não queremos que aconteça, o que, por sua vez, torna muito difícil aos gestores do risco, nomeadamente aos políticos, comunicarem que vão investir uma quantidade de financiamento do seu já fraco budget em algo que nunca vai ser visível se tudo correr bem. Porque o facto de nós investirmos parte do nosso financiamento e do budget de uma Câmara em um assunto que ele nunca vai ocorrer, retira a visibilidade a esse Presidente e pode politicamente comprometer o seu cargo. E isto está muito associado a uma cultura que nós temos ou não temos acerca do risco. E, portanto, estas percepções diferentes entre profissionais e pessoas comuns levam a um potencial conflito onde é necessário conciliar e gerar compromissos. Esta dicotomia entre sentimento e racionalidade, sentimento por parte do público em geral, a racionalidade por parte da ciência, está na base das diferentes percepções e das fortes convicções que todos temos acerca do risco. E faz com que tenhamos, por exemplo, uma percepção muito baixa acerca de riscos familiares que podem ser gravosos, como, por exemplo, o acidente rodoviário, e tenhamos uma elevada percepção acerca de riscos que não são familiares e que têm outras características associadas, como, por exemplo, um acidente industrial, e que poderão não ser tão gravosos e não ter consequências tão elevadas como o risco familiar, por exemplo, rodoviário, ou até fumar. Então, vamos agora a uma abordagem muito global e gráfica acerca do número de estabelecimentos Seveso que existem na União Europeia, nos 27 Estados-membros. Em 2011, que foi os dados que encontrei mais recentes, existiam cerca de 10.314 estabelecimentos Seveso, que são aqueles que têm quantitativos de substâncias perigosas que podem provocar acidentes graves. Podemos ver que é no centro da Europa que essa concentração se verifica mais, mas que também em Portugal, na zona do litoral, há uma elevada concentração destes estabelecimentos. Este gráfico permite mostrar realmente na zona que Portugal, nesta altura, apresentava cerca de 200 estabelecimentos, que a Alemanha é o país da União Europeia com o maior número de estabelecimentos e a Finlândia, que era o que tem maior número de estabelecimentos por milhão de habitantes, e, por sua vez, Portugal tem cerca de 197 estabelecimentos, dados de 2016, portanto, deste ano. Por sua vez, em Portugal, o número de estabelecimentos Seveso no país tem vindo a crescer e coloca-se uma questão que é, mas tem vindo a crescer porque a economia tem crescido ou tem vindo a crescer porque há mais conhecimento da legislação e há mais inspeção e os operadores ou os gestores dessas unidades são obrigados a cumprir a legislação? Em termos de tipologia de estabelecimentos, os estabelecimentos Seveso estão associados à indústria química, à petroquímica, à armazenagem de substâncias perigosas, combustíveis, fundamentalmente. A tipologia de riscos e consequências faz para a análise de toxicidade, de explosividade e de inflamabilidade. Esta é uma representação muito sumária dos estabelecimentos em Portugal. Os estabelecimentos Seveso dividem-se em duas categorias, consoante têm mais ou menos presença de substâncias perigosas, em termos de quantidade e de perigosidade, e então dividem-se em nível superior de perigosidade e nível inferior de perigosidade. Como o próprio nome indica, os níveis de superior de perigosidade são aqueles onde as exigências legais são maiores e onde é necessário colocar maior atenção na prevenção e na resposta. Nós temos cerca de 43 níveis superiores de perigosidade em Setúbal e 62 no país, o que representa que o distrito de Setúbal tem a maior concentração de estabelecimentos com níveis superiores de perigosidade do nosso país. Portugal e Malta são os países com maior incumprimento
em termos das obrigações desta legislação e, em 2013, menos de 90% dos estabelecimentos de nível superior de perigosidade tinham submetido os seus relatórios de segurança. Em termos de acidentes que têm ocorrido na União Europeia, o número de acidentes tem decrescido pouco, mas tem, sendo que os acidentes mais frequentes estão associados às libertações de substâncias tóxicas, o que nos faz pensar que se calhar temos que rever os planos de emergência, por exemplo, aqueles que são feitos nas escolas e os simulacros e mesmo nos estabelecimentos que empregam ou de comércio ou de indústria, ou que não seja de Seveso, porque estes simulacros devem ser adaptados à maior perigosidade que existe no país. E mais especificamente, geralmente os planos de emergências internos das escolas são feitos para uma reação ao sismo e em que o comportamento é sair da escola. Mas se estivermos numa região em que o maior risco é o risco associado à libertação de substâncias tóxicas, o comportamento é exatamente o oposto. É as crianças não saírem da escola e ficarem fechadas à espera que venham as autoridades para que possam sair em segurança. Portanto, isto para dizer o quê? Que devemos ter a coragem de mapear os riscos de um determinado território, ter a coragem de fazer a sua transmissão ao público e treinar as pessoas de forma a saberem qual é o melhor comportamento face ao risco que tem maior probabilidade de ocorrência. Os grandes acontecimentos em termos de acidentes deram origem a alterações da legislação. Nós temos um ditado em português que é casa roubada, trancas à porta. E, na realidade, foi em 1974, com um grande acidente que ocorreu no Reino Unido, que houve a primeira legislação associada à resposta aos acidentes graves, que é esta legislação COMA. Em Seveso, na Itália, em 1976, houve um grande acidente associado à libertação de uma substância que é cancerígena, que são as dioxinas, e que veio dar origem às diretivas Seveso, que, por sua vez, foram transpostas para o direito interno através da legislação da prevenção de acidentes graves, que é este que estamos a referir aqui. E, portanto, este grande acidente em 76 deu origem ao início da diretiva Seveso. Mais tarde, por exemplo, com Bhopal, na Índia, que foi um grande acidente ambiental, também, em termos dos Estados Unidos, foi criada uma legislação associada também ao planeamento de emergência e ao direito à informação por parte das populações. Depois também tivemos o acidente em Chernobyl, na União Soviética, e depois na Suíça, em Basileia, que o provocou, em 1986, que também provocou alterações à diretiva Seveso. E os acidentes realmente acontecem, apesar destas alterações legislativas e apesar deste aumento de exigência da regulamentação. Em Enschede, na Holanda, no ano 2000, também provocou este acidente uma alteração à diretiva Seveso. No caso dos Estados Unidos, em 2001, houve também um atentado terrorista que foi um acidente nunca antes antevisto nem previsto, o pior caso cenário, que é um exercício mental que fazemos para prever riscos e análise de consequências, não foi nunca imaginado, no entanto ocorreu, e veio alterar também a regulamentação de segurança e a interligação entre países e também uma limitação à liberdade individual. Em Toulouse, em França, em 2001, houve uma explosão com nitrato de amónia numa unidade industrial que também provocou alterações à diretiva Seveso e, mais recentemente, o acidente que foi um triplo acidente no Japão, um sismo que teve como consequência um tsunami e como consequência um grande acidente industrial, da ordem de magnitude e com a mesma classificação que teve Chernobyl na União Soviética, e que veio alterar a política energética em vários países e o quadro internacional da visão acerca da produção de energia, acerca do nuclear. E agora, por que é que acontecem então estes acidentes e desastres, apesar de nós de estarmos constantemente a alterar a legislação para impedirmos que novamente torne a acontecer? As principais causas destes acidentes têm a ver com o erro humano, fundamentalmente, com um treino e formação inadequada, com defeitos de fabrico associados a equipamentos e materiais, com manutenção inadequada de equipamentos e com a presença de população vizinha às instalações, desconhecimento das autoridades acerca das substâncias perigosas. O que há em comum em todos estes acidentes é que as causas não são atribuídas a um único facto em si, mas elas são múltiplas,
são complexas e estão todas interligadas. Os grandes acidentes são muitas vezes precedidos por uma série de pequenos acidentes, quase acidentes ou precursores de acidentes. E esta é uma prática que a ciência, aliás, é um facto que a ciência tem transmitido, mas que nós temos tido muita dificuldade em introduzir na cultura, especialmente a portuguesa. As principais consequências, como todos sabemos, e aquela que mais nos preocupa, logo em primeiro lugar, é a perda de vidas humanas, são lesões ou mutilações nos humanos também, são impactos ambientais, são danos na saúde humana, são prejuízos económicos, são efeitos psicológicos na população, é um compromisso ou um comprometimento de uma imagem negativa junto da indústria e junto dos políticos e governantes, há uma insegurança que por vezes transmitimos às populações, uma perda de confiança e que pode levar a rupturas sociais em muitos casos. Em termos de legislação, como é que nós nos preparamos e respondemos a isto? Portanto, o primeiro acidente em Flixborough, no Reino Unido, deu origem à Seveso I, que nós transpusemos para o direito nacional por um decreto-lei em 1987, isto já vem de longe. Depois, um segundo acidente na Índia deu origem à Seveso II, nós transpusemos em 2001 para a legislação da prevenção de acidentes graves. Depois, Toulouse deu origem ao Decreto-Lei 254 de 2007 e os acidentes mais recentes deram origem à Seveso III, ali está um erro, é Seveso III, e que foi transposto para o direito interno no ano passado, que é o Decreto-Lei 150 de 2015. Portanto, estamos sempre a reagir e não a antecipar, ou seja, nós aumentamos a regulamentação na legislação porque tudo aquilo que prevemos e nos preparamos não resultou. As entidades competentes são a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, acho que hoje ainda se chama assim, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a própria Comissão Europeia. Temos relatórios de segurança e análise de consequências que são analisados. E para isso eu quero-vos alertar para uma situação. Nestes relatórios de segurança, os consultores ou os especialistas que desenvolvem estas metodologias de análise e avaliação de risco conseguem chegar a cenários de consequências. Consequências essas que podem ter a ver com toxicidade, com sobrepressão ou com radiação térmica. Há valores standard que nos dizem aonde é que há um perigo para a vida, aonde é que há efeitos irreversíveis e aonde é que há efeitos medianos. Temos uma dificuldade e podemos mapear tudo isto. E estes são exemplos de estudos retirados de relatórios de segurança, em que estão aqui identificados cenários com danos irreversíveis e efeitos ameaçadores para a vida, com áreas de cerca de 50 mil metros, portanto, em redor, em círculo do sítio onde está colocada a unidade industrial, outro cenário com 41,9 quilómetros, e por aí fora, e a questão que se coloca é que critério de aceitabilidade de risco é que nós temos no nosso país e para a população portuguesa, dado que estes relatórios foram aceitos. Este é outro exemplo de outro relatório onde é colocado os cenários de consequências, com 8 mil metros, por exemplo, de zona de probabilidade de morte ou zona de efeitos irreversíveis, e mais uma vez coloca esta questão de qual é o critério de aceitabilidade de risco. E depois deste critério de aceitabilidade de risco é a legislação dizer que nós precisamos de incluir e de definir distâncias de segurança nos planos de ordenamento do território do nosso país, onde haja a salvaguarda da vida e dos bens e do ambiente em redor de determinadas áreas. Esta é outra situação em que foram apresentados uma nuvem tóxica com 50 mil metros, danos irreversíveis, outra com 7 mil metros e danos, também probabilidade de morte. Estes são há um mapeamento de alguns círculos de análise de consequências de algumas unidades. Cada unidade pode ter uma dezena ou mais de cenários de consequências e todos eles aceitos pela ciência, metodologias distintas, não comparáveis muitas vezes, mas que nos leva a esta dificuldade de saber que critério de aceitabilidade de risco é que
queremos no nosso país, que metodologia devemos implementar e aceitar e que comunicação de risco e que medidas de autoproteção é que estamos a comunicar às nossas populações para saberem quais são as melhores ações a tomar em caso de acidente ou para as tomarem ou se prepararem para as tomar antes do acidente ocorrer. E em Portugal, e também associado não só em Portugal, também na União Europeia, os riscos, quando são estudados e analisados, não têm em conta os outros riscos. Não têm em conta os riscos de inundação, de incêndio, de rupturas de barragens, de erosão do litoral. Não têm em conta a existência das áreas urbanas. Não têm em conta o risco sísmico. Não têm em conta as áreas protegidas. Ou seja, não há a coexistência dos riscos industriais com as outras tipologias de risco. Não são considerados de forma integrada e não são comunicados. E um exemplo disto foi o que aconteceu no Japão, em que nós tivemos realmente 2 riscos naturais que deram como consequência a origem a um risco tecnológico que ainda hoje está a ter consequências. Portanto, é evidente que é importante nós pensarmos, quando fazemos estas análises de avaliação e de consequências dos riscos, termos em conta todas as outras tipologias de risco que já existem no mesmo território. Na resposta à emergência, temos também uma dificuldade cultural em especial junto dos operadores, que é o pensarmos que o risco e o acidente pode ocorrer. A legislação também dos acidentes graves considera os planos de emergência externos, que são planos especiais de proteção civil, e têm a ver com as medidas a aplicar no momento em que o acidente passa para fora dos limites da instalação. E aí ele chama-se um risco ambiental. Dentro da instalação é um risco ocupacional, fora é um risco ambiental. E a legislação diz que eles devem ser circunscritos e devem ser controlados de forma a limitar os danos na saúde humana, no ambiente e nos bens. A ANPC publicou um caderno técnico orientador para a elaboração destes planos de emergência externos. Aqui coloca-se também uma questão que é, numa região onde coexistam vários estabelecimentos Seveso, cada um deles que teve análise de consequências utilizando a sua própria metodologia, não faz sentido ao Serviço Municipal de Proteção Civil ter um plano de emergência externo para cada uma das instalações. Muitas vezes porque essas instalações são contíguas. O limite da propriedade de uma é o início da outra. Portanto, é necessário também termos a coragem de analisar estes riscos e essas unidades de forma distinta, de maneira a tornar operacional a resposta à emergência, bem como a sua prevenção. Em termos de planos de emergência externos elaborados, em Portugal e a República Checa e na Holanda, cerca de 80% dos níveis superiores de perigosidade, em 2013, necessitavam desenvolver estes planos de emergência externos. Eles agora estão desenvolvidos e penso que quase na totalidade. No entanto, tem sido difícil a aculturação por parte dos operadores quanto a esta visão de olhar para a sua empresa de uma forma de gestão do risco eficiente, objetiva e clara. Quanto a testarem os planos de emergência externos, menos de 50% foram testados nos últimos 3 anos em Portugal. E podemos ver nos outros países também o seu comportamento. Em termos do ordenamento do território, a legislação define distâncias de segurança há muitos anos e diz que devem ser mantidas distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos abrangidos por este decreto-lei e as zonas residenciais, locais de utilização pública, vias de comunicação e zonas ambientalmente sensíveis. Estas zonas de perigosidade são determinadas em função da quantidade das substâncias perigosas e têm a ver com a análise de consequências que vimos há pouco. Entretanto, a legislação também diz que sairia uma portaria para determinar qual era a metodologia para a definição destas distâncias de segurança, que ainda não ocorreu e já lá vão 15 anos. Diz também que compete às câmaras municipais assegurar a manutenção das distâncias de segurança através da aplicação da ocupação destes critérios definidos por essa portaria que não existe.
e que estas distâncias de segurança devem ser vertidos nos planos municipais de ordenamento do território e serão uma condicionante ou não à instalação de habitações, de locais frequentados pelo público, etc. E aqui entramos mais uma vez nesta definição de risco aceitável, porque as distâncias de segurança vão ser definidas de acordo com o risco que nós considerarmos aceitável para a população portuguesa. E de acordo com uma definição da Proteção Civil, a definição de risco aceitável está associada ao nível de perdas que uma sociedade considera aceitável, considerando as condições sociais, económicas, políticas, culturais e ambientais. Geralmente é aceito um valor de 1 vezes 10 elevado a menos 6, que é uma coisa que a ciência adora apresentar e que tem pouco significado para o público em geral. Isto quer dizer que é uma ocorrência no universo de 1 milhão de amostras, é um acontecimento num 1 milhão de anos. O que não diz é que pode ocorrer no primeiro segundo. E esta questão coloca-se de novo, então, qual é o risco aceitável que nós queremos para o nosso país? E estaremos perante o dilema de decidir sobre o licenciamento e o desenvolvimento económico ou a segurança de populações, trabalhadores e cidadãos, salvaguarda dos bens ambientais e bens patrimoniais. Como é que devemos... 5 minutos. Oi. Ok. As distâncias de segurança refletiriam a aceitabilidade do risco e permitiriam um planeamento do território responsável e sustentável entre a fonte do risco e os receptores deste risco. Portanto, entre as indústrias causadoras do risco e as zonas residenciais, as vias de comunicação, os locais frequentados pelo público e as zonas ambientalmente sensíveis. Então devemos fazer o quê? Para as situações que já existem. Anular a fonte do risco, anular os receptores, relocalizar e encerrar estabelecimentos ou relocalizar receptores e populações. Isto tem a ver também com a alteração do valor da propriedade, do prémio de seguro, da taxa de juro e crédito bancário de quem vai comprar uma habitação, porque é um risco que o banco está a adquirir. E é necessário realmente saber o que devemos e como fazer, o que é que fizeram os outros países e se estes procedimentos devem ser só nacionais ou se devem ser para a União Europeia. E para isto temos que ter uma comunicação de risco de forma a gerar confiança na população. E confiança entre os cientistas, entre os decisores e entre os cidadãos, com a repartição dos riscos, porque estas unidades também trazem empregabilidade e desenvolvimento económico, com a construção de confiança das comunidades e de um país e com uma governância em que todos possamos participar. E aí entramos numa coisa que eu vou saltar, que é a legislação aplicável para o dever de informar e o direito à informação que todos temos. E para isto temos várias entidades responsáveis dentro do ambiente, dentro da Proteção Civil. E todos temos o direito a ser informados, temos o dever de exigir ser informados e temos o dever de saber responder face a isso. No caso dos estabelecimentos de Seveso, esta informação à população está particularmente direcionada para o operador e para a Câmara Municipal. Este é um exemplo de uma comunicação à população em França, acerca de um estabelecimento de Seveso, e em que há um mapeamento do risco e as pessoas sabem que se comprarem habitação dentro daquela área vão ter um prémio de seguro mais elevado, uma taxa de juro bancária mais elevada e estão a comprar um risco, mas sabem que o estão a fazer. Este é outro exemplo dessa comunicação de risco. Eu vou passar um bocadinho à frente. Ups. Este é o dever e o direito que temos à informação. Temos na nossa cultura uma grande tendência para a negação do risco. Temos uma dificuldade em ser transparentes, objetivos e verdadeiros, o que gera confiança ou não, ou ausência dessa confiança em relação ao risco existente. Eu vou saltar por cima disto porque já... É mesmo 5 minutos? Agora são 2 minutos. Ok. Esta informação eu deixo-vos para vocês, o que aprendemos em cada uma das diretivas Seveso e o que conseguimos ganhar com isso. E vou-vos deixar só com aquilo que conseguimos. Conseguimos uma redução significativa no número de acidentes, mas não o suficiente e não os mais importantes.
Como pontos positivos, temos um aumento da concorrência, automação e complexidade na tecnologia e do conhecimento, mas também temos envelhecimento de unidades fabris. Temos unidades que estão muito antigas, têm uma cultura muito antiga e que é difícil de mudar, vícios adquiridos. Temos uma gestão, muitas vezes não baseada em valores, motivações associadas a bónus financeiros e não a valores. Temos uma redução, muitas vezes, da força de trabalho, uma erosão da educação, uma redução do nível de consciência associada aos sistemas de gestão de confiança. E temos uma coisa que é um recurso a subterfúgios, em alguns casos, associados à publicação de relatórios de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, de sustentabilidade, que vêm a mascarar uma ausência de cultura de segurança que não existe. E há uma dificuldade efetiva na comunicação interna e externa de risco nestas instalações, dentro da empresa e para fora da empresa. Aprendemos muitas coisas, que eu depois vos deixo na pen, mas falta-nos ainda algum caminho de futuro, que é uma abordagem holística, ou seja, pensarmos nos riscos de uma forma integrada, temos a coragem de sentar à mesma mesa diversas disciplinas, temos uma abordagem multidisciplinar, uma utilização mais avançada de metodologias científicas, uma evolução nas técnicas de avaliação e gestão de risco, a coragem para identificar e analisar o erro humano e a incompetência, analisar o crescimento e o reforço e a disseminação do conhecimento e da ciência, de lições aprendidas, de erros, libertar-se de uma limitação de um síndrome que é aquilo que você vê é aquilo que é o what you see is all there is, e permitir a disponibilidade para antecipar cadeias de eventos inesperados. Precisamos de sistemas de identificação de causas que sejam rápidos e sensíveis, com uma complexidade que torne possível prever todos os cenários de acidente, uma complexidade também que tem que ser reconhecida, que as propriedades do sistema estão associadas também às consequências da nossa limitação humana para capturar os funcionamentos dependentes desse mesmo sistema. E por isso uma análise multidisciplinar é tão importante. Quero-vos deixar aqui que a comunicação de risco surge como uma possível harmonia entre cidadãos, industriais, autoridades, numa partilha, transparência e confiança de informação de risco, que permite que haja a construção de comunidades resilientes em que todos sejam corresponsáveis, sabendo que a ausência de comunicação de risco efetiva de peritos e academia para os cidadãos, os decisores e os empresários gera na sociedade civil uma ausência de cultura de segurança. É imperativo comunicar medidas de autoproteção, lições aprendidas, comportamento a adotar em caso de acidente, análises de erros, partilhar essa informação, informar, comunicar, gerar confiança entre todos os stakeholders, sendo que a partilha de informação e a transparência gera confiança entre as partes e permite a construção de sociedades sustentáveis e comunidades resilientes. Esta partilha de informação cria e ajuda a construir conhecimento crítico coletivo em que todos somos co-construtores deste conhecimento. E quero-vos deixar aqui esta minha convicção profunda de que é possível o equilíbrio entre a existência de atividades económicas com potencial de risco elevado e a salvaguarda de pessoas, bens e valores naturais. Os riscos precisam e podem efetivamente ser identificados, percebidos, minimizados e devidamente comunicados à sociedade civil. É imperativa a criação de uma cultura de segurança, com a certeza de que, como diz Anthony Giddens, não existe risco zero e o simples facto de estarmos vivos já é uma empresa arriscada. Muito obrigada.